Olá, vamos falar um pouco sobre metodologia científica. A ciência é um tipo de conhecimento que, como as demais, busca aproximar-se da verdade, compartilhada ao máximo possível. Então, o grande objetivo da ciência é procurar estudar, os seres humanos, os fenômenos, com relação aos interesses relacionados à necessidade, para que possa compreender os fenômenos, os processos, e interpretá-los. A gente vai falar um pouquinho nessa aula do conhecimento científico, do que ele representa, da maneira pela qual eu pesquiso sobre um tema, eu desenvolvo aí os meus métodos para essa pesquisa e eu consigo apresentar um trabalho eficaz. Então, durante o processo, eu tenho a produção do conhecimento. Então, a produção do conhecimento científico propiciona o atendimento das coisas, demonstrando o motivo delas ocorrerem. Com a produção do conhecimento científico, você consegue buscar elementos para validar uma tese ou até mesmo para criar um novo conceito, Com isso é possível esclarecer os fenômenos descobrindo o que está oculto na aparência dos fatos e não se manifesta espontaneamente. Como, por exemplo, um vírus, uma pandemia, como nós vivemos aí atualmente, que está sendo estudado, são artigos científicos que estão sendo desenvolvidos para que possam chegar aí a uma vacina eficaz, E esse estudo é um estudo necessário. Então toda a esfera científica é voltada para o desenvolvimento e para o conhecimento acadêmico. O que é pesquisa? É a forma de construir esses conhecimentos científicos. Por meio dela você consegue fazer o método científico. A gente busca resposta para algumas situações, e esse artigo científico, essa pesquisa científica, ela procura resolver ou procurar alternativas a um problema. Então essa problemática ela é fundamental quando eu trabalho um determinado tema, como por exemplo, tema inadimplência do setor público. Esse é um tema muito abrangente. Aí, por exemplo, a quantidade de pessoas que têm síndrome de burnout no trabalho, e aí já é uma coisa mais específica, Então, o objetivo e o problema eles são fundamentais. E aí você constrói o seu conhecimento orientado por um método, que a gente vai falar um pouquinho a respeito dele, de como ele se constitui. E as respostas encontradas podem ser respostas adequadas, relacionadas à evolução da sua pesquisa. Essa resposta ela nem sempre é uma resposta positiva, ela pode até ser mesmo negativa, mas você tem que explorar com a sua pesquisa, e essa pesquisa pode ser bibliográfica, essa pesquisa pode ser com seres humanos, animais, dentre outras formas. A ciência garante a forma de construção do conhecimento, embora possa responder a tudo o que se propõe. Trabalha de modo a alcançar respostas plausíveis e que possam ser comprovadas. Então, o objetivo da pesquisa é comprovar aquela tese, aquele problema que eu levantei, comprovar que essa solução é eficaz ou que esse método pode resolver esse problema. Eu tenho a pesquisa como ferramenta, Essa pesquisa científica ela é fundamental. Qualquer trabalho de ordem científica ele necessita da pesquisa para validar principalmente as suas teses. Por exemplo, uma pesquisa que trata, por exemplo, relacionado a questões de saúde e que utilize animais, por exemplo, como hamster. Esse tipo de processo tem todo um controle, que é feito pela plataforma Brasil. Você faz a requisição dessa pesquisa e você vai ter todos os parâmetros de como ela deve acontecer,
para que o animal não sofra, né? Se for pesquisa com seres humanos, o que acontece muito é a orientação com relação ao questionário, né? Dependendo da idade, né? Se for menor de idade, precisa de uma autorização específica dos pais, um controle, né? Em alguns casos até mesmo pagar uma ajuda terapêutica, se preciso for. Então, assim, a Plataforma Brasil, ela delimita muito isso. Nos trabalhos, nos nossos trabalhos de sala e etc., a gente vai procurar de uma maneira livre definir que tipo de pesquisa a gente faria para aquele tema, para aquele trabalho, né? E aí os assuntos que foram abordados, os que vão sendo abordados, a gente vai trabalhando caso a caso, né? Ela virou um senso comum a pesquisa, pois de alguma forma todos sabemos o que significa, sem nenhum rigor científico. Quando eu falo pesquisa, todo mundo já atribui, por exemplo, a uma pesquisa eleitoral, uma pesquisa Ibope ou alguma coisa nesse sentido, mas existem outros tipos de pesquisas que não necessariamente a pesquisa com seres humanos, a pesquisa tradicional, como por exemplo a pesquisa bibliográfica, que são livros, artigos, né? É uma pesquisa de critério acadêmico. O método, né? A pesquisa é um procedimento organizado, racional e sistemático para construir conhecimento. Então, assim, a pesquisa é um processo metodológico com algumas diretrizes que te ajudam a elaborar esse artigo científico. Isso significa buscar informações e dados que permitam compreender determinado objetivo. Então, durante o processo da nossa pesquisa, nós vamos buscar fontes, dados, informações para que a gente possa validar a nossa tese. A opção principal é uma atividade que dá respostas. Então, você vai ter muita resposta, você vai ter muito elemento para discutir num contexto de discussão, né? E assim, a pesquisa ela tem conceitos próprios, né? Existe uma base, a gente vai aprender, eu vou mostrar a vocês a base, mas a pesquisa ela depende do seu objetivo e que alteração você pode ter com relação ao seu método. Aí dentro desse elemento científico eu tenho as áreas, né? As novas áreas científicas. São procedimentos que se mantêm como referência para o estudo científico. E algumas áreas fazem adequações em função do seu objeto. Então a gente vai conhecer agora quais são as principais áreas científicas que a gente vai trabalhar. Um exemplo, por exemplo, a ciências sociais, né, que incorpora muito dos métodos definidos das ciências naturais, agregam novas ferramentas, funções de objetivos de estudos. Por exemplo, eu faço muito estudo na área ambiental, então são ciências ambientais, aí são relacionados a hidrologia, metrologia, né? Tem vários fenômenos que a gente estuda, né? Medir, por exemplo, a questão pluviométrica de um rio, né? A quantidade de chuva, tudo isso são análises científicas do contexto ambiental. E aqui a gente pode ver os elementos científicos, né? O primeiro passo para construir um artigo de valor, né? Um artigo de referência, é a observação. A observação científica ela é muito importante, né? Você observa aquele contexto pelo qual você quer trabalhar, né? Então essa observação é uma observação técnica, uma observação meticulosa, para que te faça formular um problema. Aí após essa observação, você vai formular um problema, né? Por exemplo, eu observei que nas escolas do ensino médio, ensino fundamental, as crianças e algumas escolas não têm área verde, né? Para de repente conhecer um pouquinho dessa parte ambiental, o nome das plantas, das árvores. E aí esse problema eu coloquei como a falta de um local específico para o conhecimento prático. Isso é um exemplo
de um artigo que eu escrevi. Então, primeiro você observa e formula um problema. Então, você posteriormente faz um levantamento de informações referenciais, que principalmente são as informações principais, leis, artigos, livros, que vão ser a grande referência que você vai ter aí no seu artigo, no seu trabalho científico, né? E no meu caso, eu usei muito o autor Paulo Freire, que fala sobre educação nesse artigo específico, e ele valida todo o meu estudo, né? Depois eu faço formulação de hipóteses, eu coloco uma hipótese. Será que se eu levar a terra, as plantas para a sala de aula, de repente sujar a sala de aula, fazer com que os alunos interajam com a área verde, com o meio ambiente, será que isso é uma prática que vai chamar atenção, que vai ser interessante? Então, por exemplo, é uma hipótese. E você vai listando todas as hipóteses que você quer validar, né? Posteriormente, você vê a predição. Nessa predição, você avalia os aspectos pelos quais você formulou na hipótese, né? E nessa predição, você executa o processo de pesquisa, executa o seu trabalho, né? Que passa pela experimentação, experimentar, colocar em prática, né? Todo esse trabalho científico, sendo uma pesquisa com pessoas, seres humanos, ou um protótipo de um produto, de um método. E por último, você analisa, né, através de um debate, principalmente de uma discussão e conclusão, se essas hipóteses foram validadas, se esse seu artigo científico vai ter uma relevância no contexto de continuar um estudo ou de repente não conseguir validar esse estudo, né? Hoje muitas vacinas, muitos estudos na área de medicina, eles são validados através de artigos científicos que apresentam soluções para problemas reais. Então, esses foram os aspectos mais importantes, né, dos elementos, e é importante que os alunos já comecem a praticar, né, comecem a buscar elementos para responder qual vai ser a sua observação, quais são os seus problemas, né, necessidades, né, de informações referenciais, hipóteses, predição, experimentação e análise. Muito obrigado.